Contratação de Matias Vinha, Léo Ortiz, Evander e Luiz Henrique. O Flamengo define data limite para realmente conseguir essas contratações. É inacreditável. A diretoria do Flamengo definindo data limite para buscar novos reforços, contratar os novos reforços, sabendo que tem prioridades que são Léo Ortiz e Matias Vinha. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo as palavras de Dorival Júnior, que já mandou se preparem que vai ter novidades por aí. Dorival Júnior, que foi apresentado oficialmente hoje, a gente vai falar sobre isso, né? O novo técnico da seleção brasileira. Flamengo também define número, acabou o segredo, né? O número de Nicolás de la Cruz, que vai vestir aí o número que Nicolás de la Cruz vai usar no mais querido do Brasil. Matheus Gonçalves está regularizado e já pode reestrear, na verdade, com o manto sagrado. Dá aquela moral de sempre aí, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre, né, os trabalhos no Ninho do Urubu, porque, mais uma vez, hoje, na verdade, né, o Tite encerrou o terceiro dia consecutivo de treino integral. É isso mesmo, trabalho realmente aí a todo vapor com o técnico Tite no CT do Ninho do Urubu. Acabou a moleza. Lembrando que nessa sexta-feira os jogadores terão apenas um treino na parte da tarde, essa informação que temos. Já no sábado volta novamente o treino integral, manhã e tarde. No domingo, mais um treino, e daí então, segunda, terça, né, treino integral, daí então segunda, novamente treino para valer, né, terça-feira, e tem aí a preparação para o jogo, Flamengo viajando para Manaus, o jogo que acontece na próxima quarta-feira contra o Audax Rio, pela estreia do Cariocão de 2024. Depois o Flamengo viaja para os Estados Unidos para fazer uma pré-temporada com 2 amistosos marcados. Retorna no dia 30 e o Mengão queridão já vai ficar jogando o Campeonato Carioca com a equipe alternativa, beleza? Mas o Tite aí não tá dando moleza, o Tite realmente tá botando pra ferver, tem que ralar, já começar, né, os campeonatos importantes que tem pela frente já com o pé direito. É isso aí, trabalhos para deixar os jogadores na melhor forma física possível. Por se falar em temporada 2024, o garoto Matheus Gonçalves está apto já reestrear com o manto sagrado, porque o jogador ficou emprestado, né, ao Red Bull Bragantino durante a temporada 2023, retornou de empréstimo e precisou ter o seu nome lá ser regularizado, atualizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e hoje, nessa quinta-feira, foi regularizado e já foi aí divulgado, né, pelo Boletim Informativo Diário o nome de Matheus Gonçalves, nosso garoto joia, que o Flamengo trata como realmente uma joia rubro-negra. Esse garoto Matheus Gonçalves vai dar muitos frutos ao Flamengo, muitas alegrias à nação rubro-negra. Bom, se falando sobre, né, em alegrias à nação rubro-negra, a gente está numa expectativa muito grande pela estreia do nosso primeiro reforço, o Nicolás de la Cruz, né? Havia aquela dúvida, Nicolás de la Cruz, qual número vai usar a camisa, e hoje o Flamengo definiu o número da camisa de la Cruz, nessa quinta-feira, dia 11, no Ninho do Urubu. Após Luiz Araújo assumir a 7 do mais querido, o Uruguai analisou outras opções e escolheu a 18 para vestir na temporada 2024. O rubro-negro, inclusive, divulgou uma foto do atleta com um novo uniforme. De la Cruz em nenhum momento escolheu usar a camisa 7 do Flamengo. Por este motivo, com a saída de Everton Ribeiro, Luiz Araújo pediu para usar o uniforme, visto que tem mais tempo de clube em comparação com o meia uruguaio. A diretoria, portanto, concedeu a numeração ao ponta direita. O motivo de Nicolás de la Cruz ter escolhido o número 18, o Flamengo disponibilizou vários números, mas o Nicolás escolheu
o número 18. O motivo foi o seguinte, né? Após desembarcar no Brasil, a apresentação no Ninho do Urubu, De La Cruz realizou exames médicos e recebeu algumas opções de números para usar. No entanto, a 18 chamou mais atenção, visto que foi a numeração utilizada no Liverpool do Uruguai. A apresentação de Nicolás de la Cruz está marcada para essa sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, às 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Terá aí transmissão ao vivo pelo canal do YouTube aí do nosso Megão Queridão. A Flá TV estará transmitindo a transmissão ao vivo da apresentação oficial de Nicolás de la Cruz, que já tem número definido. Acabou o segredo aí, número 18 é o número que De La Cruz vai usar nessa temporada de 2024. Por que eu falo nessa temporada de 2024? Porque a partir de 2025 pode haver mudança no elenco. O Nicolás de la Cruz também usa outro número, como já aconteceu com vários jogadores, como por exemplo aí o Pedro, o Gabigol, né, o próprio Thiago Maia, o Gerson, e aí vai. Mas enfim, né, tá aí definido a apresentação amanhã, nessa sexta-feira, às 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Ah, lembrando que antes da apresentação oficial de Nicolás de la Cruz, o Flamengo também vai fazer uma entrevista coletiva com Bruno Henrique. Bruno Henrique renovou o contrato com o Flamengo e vai dar uma entrevista e responder algumas perguntas jornalistas um pouquinho mais cedo, antes da apresentação de Nicolás de la Cruz. Bruno Henrique estará no Ninho do Urubu às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, quando começa a entrevista de Bruno Henrique, às 14h15, a apresentação de Nicolás de la Cruz. Bom, se falando nessa temporada de 2024, os jogadores precisam ficar ligados, né? Se prepararem. Foi isso que o Dorival Júnior falou. Hoje aconteceu a apresentação de Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. E o técnico, na entrevista, rapaz, da sua apresentação, ele deixou claro que vai realmente, né, dar muita atenção para jogadores que estão aqui no futebol brasileiro. Ou melhor, vai ser muitos jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior. Uma parte da entrevista ele falou o seguinte: às vezes temos uma referência lá fora que passa a ser muito melhor que o campeonato brasileiro, mas temos que repensar isso. Às vezes o nosso campeonato é muito mais difícil do que muitos lá fora. Se preparem, vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro, disse Dorival Júnior em sua entrevista coletiva de apresentação oficial como novo comandante da seleção brasileira. Então se preparem, tem jogadores aí que realmente, Gabigol já voltou com tudo, né? Gabigol tá fininho, inclusive sendo elogiado bastante aí nas redes sociais. Vamos torcer para que essa temporada seja uma temporada bacana aí, naquele, né, realmente, né, quarteto, pode ser agora o quinteto, né, do quinteto do Flamengo, De La Cruz, Arrascaeta. Quem sabe o Arrascaeta e De La Cruz pode jogar junto? Será que existe essa possibilidade? Claro que sim, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Bruno Henrique, Gabigol, Everton Cebolinha, o Pedro ali no meio ali também. A gente sabe que o Tite tem dado uma preferência ao Pedro. Vamos ver como vai ser essa temporada de 2024. Por se falar em temporada de 2024, vamos falar sobre reforços que o Flamengo já definiu data limite. É isso mesmo, o Flamengo definiu data limite para contratar novos reforços nessa temporada de 2024. A decisão da diretoria rubro-negra é o seguinte: nesse exato momento, hoje, né, abriu para valer oficialmente a janela de transferências no futebol brasileiro e vai até o dia 7 de março. E é justamente nessa data que a diretoria do Flamengo definiu como a data limite para contratar novos reforços. De acordo com as informações do jornalista Mauro César Pereira, a diretoria do Flamengo decidiu esperar até o dia 7 de março por reforços. Até lá, o mais querido entende que conseguirá convencer a Roma da Itália, o Red Bull Bragantino, o Betis da Espanha e o Portland Timbers dos Estados Unidos, pelos respectivos atletas Matias Vinha, Léo Ortiz, Luiz Henrique e Evander. Lembrando que Léo Ortiz e Matias Vinha são prioridades e a diretoria do Flamengo não pode deixar realmente a desejar em poder continuar com essas negociações. Não vamos esperar
o tempo limite, porque pode dar ruim durante esse tempo limite e o Flamengo não contratar mais ninguém. Em relação a Léo Ortiz e Matias Vinha, atualmente o Flamengo recebeu a negativa dos clubes pelos jogadores. No entanto, o mais querido entende que o desejo dos atletas será fundamental para conseguir um desfecho positivo. Léo Ortiz e Matias Vinha são as grandes prioridades do rubro-negro e, portanto, possui um pouco mais de atenção da diretoria, segundo o jornalista Mauro César Pereira. E é isso aí, tem que ter mesmo, né, essa atenção por esses dois atletas. A gente vê aí que o Flamengo aparentemente querendo desistir do Léo Ortiz, mas não desistiu, enquanto não bateu o martelo, não desistiu. Marcos Braz ontem, o presidente Rodolfo Landim ontem, em entrevista, né, após a reunião que aconteceu na FEG, ele deixou claro que temos lateral, mas estamos no mercado, tem negociação com o jogador. A janela se abre hoje, no caso já se abriu hoje, dia 11, né? E vai acontecer muita coisa durante essa janela. Então o Flamengo está em negociação com o jogador, sim. Foi confirmado pelo Rodolfo Landim, mesmo também confirmando que o Flamengo tem lateral. Tem lateral aí, tem base, tem o Ayrton Lucas, tem tudo e muito mais. Mas é uma posição que o Flamengo vai contratar. O próprio Rodolfo Landim deixou claro isso aí. Já a situação envolvendo o Luiz Henrique e Evander, o Flamengo enviou uma proposta de empréstimo por Luiz Henrique ao Betis, mas ainda não foi respondida pelo time espanhol. Por outro lado, o Portland recusou a oferta do mais querido por Evander e, portanto, as negociações com a equipe norte-americana também está estagnada. Tá aí, eu não vejo tanta necessidade nessas duas contratações. Agora, Léo Ortiz e Matias Vinha tem que ter sim essa atenção da diretoria, tem que manter e realmente fazer o maior esforço para trazer esses dois jogadores. Na minha opinião, já deveria ter resolvido já a situação. Essa é a minha opinião. E você, torcedor, o que vocês acham? O Flamengo deve ou não deve aumentar a proposta, tanto para o Matias Vinha como também para o Léo Ortiz? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que não pode é o Flamengo definir data limite. Vamos dar um exemplo. A Roma precisa de dinheiro, né? A gente sabe disso. A Roma pede 10 milhões de euros. O Flamengo chegou a 7 milhões de euros, né? Mais basicamente a quase 7. Nem 7 chegou a 6,5. Mas vamos lá dar um exemplo. Aí durante esse período chega um clube, oferece 8 milhões de euros e a Roma aceita. O Flamengo fica chupando o dedo. Essa é a verdade. A mesma coisa acontece com o Red Bull Bragantino. Então o Flamengo precisa repensar. Vamos esticar a corda um pouquinho a mais. Não chegando realmente o que eles estão pedindo, mas uma negociação que pode chegar, quem sabe, a um acordo entre as partes ali, no meio do caminho, né? Vamos falar assim, no meio do caminho, chegar a realmente a um acordo entre as partes. Então, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, se realmente o Flamengo deve ou não deve aumentar a proposta, tentar, né, ao menos chegar ali próximo a que os clubes pedem para fechar essas duas contratações. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.